Nessa aula eu vou te mostrar todas as técnicas para executar esse bordado floral. Eu também vou te mostrar tudo o que você precisa para se tornar uma designer especialista em pedrarias. Vamos estudar juntas o passo a passo completo que eu desenvolvi para minha metodologia de criação. E ao final dessa aula, você vai se sentir capaz de criar peças com a sua essência, bordados autorais. Sabe aquele bordado que brilha o olho da cliente? Esse mesmo. Isso vai te permitir cobrar mais pelo seu trabalho e acabar com aquele problema de a cliente não me valoriza. Ao final dessa aula, você vai ver que bordados de grife não são coisa de outro mundo, são apenas criações que seguiram uma metodologia associada com a essência do artista que assinou. Dominando todas essas técnicas, você vai ver que é perfeitamente possível trabalhar de casa como designer de pedrarias e ganhando a partir de R$5.000 por mês. Eu sou a prova viva de que isso é possível porque foi assim que eu saí lá da garagem da minha casa, abri mão da bolsa de doutorado, que era em torno de R$1.800, exatamente porque eu já estava ganhando o triplo desse valor com peças bordadas. E depois daí eu me tornei referência no meu estado como designer de noivas e referência nacional e internacional como designer de figurinos. Já exportei figurinos para mais de 70 países. Durante os anos de 2015 até a pandemia, a gente entregava uma média de 5 a 8 vestidos de noiva por final de semana, fora os vestidos de festa, formandas, debutantes, os figurinos de dança, ou seja, trabalhar com peças bordadas é um mercado vasto, com muita oportunidade, e eu quero te mostrar esses caminhos aqui nessa aula, além da gente estudar o nosso bordado floral. Vocês sempre me perguntam como que faz para trabalhar com bordado, como que começa a trabalhar com bordado. Foi por isso que eu criei a formação Design em Pedrarias, uma jornada que acompanha você do zero até você faturar R$11.000 com bordado. Nós dividimos essa formação em 3 níveis. Alunas que faturam de 0 a R$2.000 com bordado, alunas que faturam de R$3 a R$5.000 com bordado, alunas que faturam de R$5 a R$10.000 com bordado e alunas que já passaram de 11.000. Eu chamei carinhosamente cada um desses níveis de agulha de bronze para a aluna que está iniciando e está faturando até os seus R$2.000. Lá dentro do curso você pode solicitar o seu desafio personalizado, que são tarefas que você precisa cumprir para atingir a meta desse desafio, passado os R$2.000 de faturamento. Temos a agulha de prata, que são as alunas que estão entre R$3 e R$5.000 de faturamento com bordado. As tarefas do desafio dessa aluna já são diferentes dos desafios da aluna da agulha bronze. Temos a aluna agulha de ouro, são as alunas que estão faturando entre R$5 e R$10.000 com bordado. E temos a agulha diamante, que são as alunas que já passaram de 11.000. Aí você pode estar se perguntando, é possível ganhar esses valores com bordado? Vamos fazer aqui uma conta simples. Eu vou usar um produto camiseta bordada como exemplo. Uma camiseta como essa, que tem um coração bordado. Você sabe quanto tempo leva para bordar esse coração? Eu trouxe aqui esses 2 bordados que eu fiz recentemente para a gente usar como exemplo. Eu levei 1h30 para bordar cada um deles. Então imagina que você vai bordar essa cereja numa camiseta ou um coração, como essa camiseta aqui do exemplo. E vamos imaginar que você consegue bordar 2 camisetas dessa por dia. 1h30, mais 1h30, 3 horas de trabalho, você tira uma tarde aí e faz esses bordados. Vamos imaginar que você vai vender essas camisetas por R$90. Eu tô colocando aqui uma camiseta baratinha, porque camiseta bordada, personalizada, você consegue vendê-la por R$190, R$290, eu já vi camisetas bordadas de R$350, mas vamos colocar aqui os R$90 para você ver que é possível. Se você borda 2 camisetas por dia, você tem R$180 por dia. Se você fizer 25 camisetas no mês, você já vai passar do faturamento de R$2.000, eu acho que dá R$2.050, uma coisa assim. Vou colocar aqui a conta certinha para vocês. E veja, esse bordado, gente, 1h30 para fazer. Você pode trabalhar com o consumidor final, vendendo a camiseta diretamente para sua cliente, ou você pode prestar esse serviço para uma empresa de camisetas, uma loja que vende roupas femininas. Você pode ir lá, monta o seu portfólio e vai lá nas lojas oferecer o seu trabalho. No Instagram já tem tutorial desses 2 bordados, então não tem desculpa, vamos trabalhar. Você já pode começar a montar o seu portfólio hoje. Se você não se interessa pelo trabalho com camisetas, você pode, por exemplo, eu vou trazer aqui mais uma oportunidade de trabalho para você, que seriam as bolsas bordadas. A gente tem aqui a bolsa Daisy,
que é uma bolsa lá do curso. Essa bolsa já é um produto que demora um pouco mais para ficar pronto. Se você precisar de uma semana inteira para fazer essa bolsa, que já é muito tempo, eu fiz ela em 3 dias, tá? Então, você consegue fazer 2 bolsas dessa por semana. Uma bolsa com um bordado semelhante a esse é vendida entre 500 e 800 reais. Aí depende muito do seu público-alvo, o material que você utilizou. Bordados acima de 500 reais, eles já entram numa linha onde você precisa ter um posicionamento mais alinhado com a sua cliente, você precisa gerar valor para essa cliente, precisa ter um processo de encantamento bem refinado com a cliente. Um produto como esse, se você vende 2 bolsas por semana, eu fiz uma conta simples aqui, se você fizer 2 bolsas como essa por 600 reais cada uma, você vai ter um faturamento mensal de 4.800 reais. Tá vendo como é possível? Faz um bordado caprichado, segue a matriz de criação, segue os métodos lá do curso, que eu tenho certeza você vai ter uma carreira bem sucedida como designer de pedrarias e você vai ter todo o meu apoio, pode contar comigo. Não se interessou pelos produtos que eu falei, nem a bolsa nem a camiseta? Vamos falar de figurinos? Esse figurino verde aqui, por exemplo, foi uma das últimas coleções que eu lancei. Esse figurino, eu levei uma semana para bordar ele, uma semana inteira de trabalho. Eu vendo esse figurino por R$ 2.800, terceirizando o trabalho da saia, que aí eu peço para a costureira fazer. Então, se você for fazer sozinha figurinos de dança bordados, se você fizer um figurino por semana, se cada figurino for R$2.000, para a gente facilitar aqui a conta, você tem R$8.000 de faturamento você fazendo sozinha esses bordados de figurino. Você pode terceirizar uma equipe de freelancers, bordadeiras que podem trabalhar para você e aumentar esse faturamento. Aí você já vai ser a nossa aluna agulha de ouro. Também temos oportunidades de trabalho no mercado vasto de noivas e vestidos de festa. Um vestido de noiva como esse, você pode, por exemplo, receber este vestido para aplicar o bordado e prestar o serviço de bordado para lojas de noiva ou para cliente, para a consumidora final. A primeira ferramenta que eu quero mostrar para você é o nosso funil de design. É uma ferramenta que eu desenvolvi que esclarece e mostra o porquê que alguns bordados custam mais de R$5.000, R$15.000, R$20.000 e algumas profissionais não conseguem cobrar nem R$150 nos seus bordados. O que acontece? Qual é a diferença entre essas duas criações? Analisando aqui o nosso funil, você vai ver que no topo nós temos a grande maioria dos profissionais, que são exatamente aqueles profissionais que não estudam, não buscam ferramentas para facilitar suas criações, não criam peças autorais. Pega as pedrarias que estão ali em cima da mesa e combinam de forma aleatória. E essa combinação aleatória de materiais, essa combinação aleatória de pontos, acaba resultando numa peça que a própria designer não gosta. Sabe quando você termina uma criação e você olha e fala, tem alguma coisa esquisita aqui, tem alguma coisa que não está combinando, a qualidade dessa peça é muito inferior àquela que ela salvou na pastinha do Pinterest, sabe? Essas profissionais não buscam se especializar, não fazem cursos, é um trabalho copia e cola, expectativa versus realidade, e a realidade está muito abaixo do que era a referência, por aí. Temos aqui no centro do nosso funil um grande grupo de profissionais que estuda, que treina, que aprendeu a bordar com a avó, aprendeu a bordar com algum familiar, pega uma qualidade um pouco maior porque treinou bastante, tem mais experiência, mas mesmo assim não é aquele design diferenciado que encanta a sua cliente. E nós temos aqui no fundo do funil uma minoria de profissionais que desenvolvem o que eu chamo de senso estético, que pode até ser intuitivo, mas que com a nossa metodologia pode ser facilmente desenvolvido. Aquele olhar mais apurado, é aquela técnica mais refinada, são aquelas cores que estão harmônicas entre si, todos os materiais conversam, os pontos de bordado parecem uma dança que formam uma peça que encanta. Quem chega nesse final são as pessoas que estão cobrando R$1.000, R$2.000, R$3.000 numa peça de bordado. São bordados com essência, bordados com personalidade. Sabe aquele bordado que as suas clientes mandam para você e falam assim, isso aqui é a sua cara, vim em algum lugar e lembrei de você? Já é uma peça que tem a assinatura do designer que criou. Essas pessoas são minoria no nosso mercado. E são pessoas que dominaram uma técnica, desenvolveram a própria metodologia para fazer esses bordados. Isso que eu desenvolvi a minha metodologia e quero trazer ela para você.
E você que está assistindo essa aula já está entrando para esse seleto grupo de pessoas que se especializa, que se qualifica e se diferencia no nosso mercado. Você pode estar pensando assim, será que ela vai conseguir me ajudar a abordar melhor? Será que os meus bordados vão realmente dar esse salto que ela está dizendo? Eu vou deixar passando aqui do lado algumas criações das minhas alunas, bordados que elas fizeram. Existe uma coisa em comum entre todas essas imagens que estão passando aqui. A gente vê diferenças de textura, diferenças de volumes, combinação de vários pontos dentro da mesma figura, combinação de vários materiais dentro do mesmo bordado. E por que isso? Porque isso está dentro da nossa metodologia de ensino, onde a gente capacita a aluna a misturar técnicas, misturar pontos, misturar texturas, misturar cores, e isso aumenta a complexidade do bordado dela, isso aumenta o nível técnico do bordado dela, e isso faz com que esse bordado deixe de ser aquele bordado básico lá do topo do funil, onde a pessoa só fez um contorninho simples, só colocou uma florzinha ali no decotinho, um bordado mais do mesmo que não faz tanta diferença. Bordados como esse que você está vendo aqui são ricos em textura, volume, design. Quanto mais essa aluna pratica, mais ela vai se diferenciar no mercado dela. Eu fiz a minha primeira peça bordada em 2005, que foi meu primeiro figurino de dança. Quem já me acompanha há mais tempo conhece essa história. Eu desenvolvi esse figurino porque eu não tinha condições de comprar um figurino de dança pronto. E esse figurino me trouxe as minhas primeiras clientes, que depois me trouxeram mais clientes e assim por diante, até que eu acabei decidindo deixar o doutorado em bioquímica que eu estava fazendo para abrir o meu ateliê. Nesse início do meu ateliê, que foi quando eu mostrei para vocês a foto lá na garagem de casa, eu pegava todo tipo de peça bordada, figurino, vestido de noiva, vestido de festa, e trabalhava ali naquela garagem. E um desafio muito grande que eu encontrava com relação às clientes era o fato de eu estar atendendo naquela garagem, sem uma estrutura, sem um lugar bacana, para que a cliente valorizasse aquela peça que ela estava ali contratando. Então eu me esforçava muito para que a peça de bordado em si fosse impactante o suficiente para que a cliente não tivesse mais nada para dizer. Eu queria que valesse a pena para a cliente, eu queria que ela dissesse assim, tô comprando numa garagem, mas tá valendo cada centavo porque esse bordado é bonito. Eu queria que cada bordado que saísse dali, daquela garagem, encantasse tanto a cliente que o fato dela estar comprando em uma garagem não fizesse diferença para ela, sabe? Então eu fui estudar muito sobre design, sobre texturização, sobre harmonização de materiais, sobre os acabamentos das pedrarias, sobre como combinar os pontos de forma que eu consiga um bordado complexo, encantador. E eu vou explicar para você como que eu desenvolvi a matriz de criação, que é a minha metodologia de criação. O que a gente costuma fazer? Pega os materiais que tem em casa, as miçangas, os vidrilhos, as pedrarias que você tem, coloca em cima da mesa e faz, acho que eu vou fazer esse vermelho com esse amarelo, vou juntar os dois aqui, vou fazer uma florzinha aqui na alça da blusa. Esse é o processo de criação. Tô falando isso porque eu fazia assim, tá? No começo, e muitas alunas fazem assim antes de entrar no curso. O problema de criar assim, sem planejamento nenhum, existe um risco de você não gostar desse bordado quando terminar, você achar que tem alguma coisa estranha ali e você não saber o que é, ou a sua cliente não gostar do bordado e pedir para você desmanchar. A nossa matriz de criação, que é essa ferramenta que está aqui do lado, eu construí ela em cima do círculo cromático para ficar mais didático a separação pelas cores. Cada fatia desse círculo é um setor pelo qual você vai precisar passar na hora de criar. A primeira coisa que você vai fazer é definir o tema do seu bordado. Você vai lá no setor tema, embaixo tem os possíveis temas que nós podemos trabalhar. É um tema suave, é um tema enérgico, é um tema misterioso ou o tema é monocromático. Eu defini esses 4 temas para te ajudar a definir a paleta de cores que você vai trabalhar. Esse bordado que eu estou usando, qual o tema desse bordado? É um tema enérgico, são cores vivas, alegres, vibrantes. Isso vai servir como guia na sua criação. Só de entender esses temas, essa aula já valeu. Esse aqui é o tema suave. Veja que são cores em tom pastel, são cores mais claras, menos saturadas. É como se eu tivesse pingado uma gotinha de branco ali naquela cor e ela tivesse ficado pálida.
Esse tema é muito utilizado na moda infantil, por exemplo. Esse tema também é muito utilizado para desenvolver roupas femininas no estilo romântico. Passando para você aqui algumas fotos do tema enérgico. São cores vibrantes, cores alegres, cores muito saturadas, de temperatura quente. Também precisamos entender um pouco sobre temperatura de cor. Por exemplo, uma cor de temperatura quente, ela tem um fundo mais amarelado. E geralmente essas cores estão reunidas dentro do tema enérgico, que seria o tema desse bordado que eu estou usando. Tá ficando claro para você? Já o tema misterioso são cores escuras, cores, ao contrário do tema suave, é como se eu tivesse pingado uma gotinha de preto nessa cor, são cores mais profundas, mais fechadas. Veja que o clima desse bordado feito com essas cores já vai ser outro. Por último, o tema monocromático. Quando você quer criar um bordado com todos os elementos na mesma cor, variando apenas os tons dessa cor, ou usando o mesmo tom, variando as texturas. E agora a gente vai para o próximo setor da nossa matriz de criação, finalidade desse bordado. Agora que eu já sei o meu tema, por exemplo, vamos usar esse bordado que eu estou vestindo como exemplo. Eu defini que o tema vai ser enérgico, certo? Resolvido. Eu já sei que eu vou usar cores bem alegres. Eu já sei que eu vou usar cores bem saturadas, vivas, de temperatura quente. Agora vamos definir a finalidade desse bordado. O que eu quero desse bordado? Eu quero brilho nesse bordado? Eu quero textura nesse bordado? Eu quero criar uma estampa com esse bordado? Os bordados com brilho geralmente são bordados para noite, bordados trabalhados com cristal, com strass, com vidrilho de acabamento brilhante, os vidrilhos de acabamento transparente. Já os bordados de estampa são bordados cuja finalidade é criar uma figura ali naquela peça de bordado. Então eu vou bordar uma flor, eu vou criar uma estampa de flor. Eu vou bordar corações, eu vou criar uma estampa de coração. E o bordado com finalidade de textura é aquele bordado que eu vou combinar diferentes tamanhos de pedra ou diferentes volumes nos pontos de bordado e assim eu vou texturizar essa peça. Lembrando que quando eu falo da finalidade do meu bordado, eu posso combinar duas finalidades, que foi o caso desse bordado que eu estou usando. Aqui eu combinei duas finalidades. Eu tenho um bordado que não tem brilho. Veja que quando eu me mexo, as pedras não ficam assim. Se fosse um bordado de strass, ele ia estar aqui refletindo a luz intensamente. Então eu tenho um bordado com duas finalidades aqui. Textura, porque eu fiz altos e baixos aqui com os volumes dos pontos. E eu adicionei uma estampa nesse busto, uma estampa floral. Deu para entender? Você pode combinar, por exemplo, a finalidade de brilho com a textura. Você pode pegar várias pedras brilhantes e criar uma textura em cima dessa peça. E vai soltando a sua imaginação enquanto você cria. Veja que agora nós estamos no segundo setor da nossa matriz de criação e já está muito mais claro para mim como eu vou criar. Eu não estou mais perdida combinando aquelas miçangas que estão ali em cima da mesa. Eu já sei qual é o tema do meu bordado, que é enérgico, e eu já sei qual é a finalidade do meu bordado. Eu quero uma estampa e textura. Veja a importância de se ter uma metodologia para o seu processo de criação, porque as coisas ficam mais claras. Agora que eu já defini o tema e a finalidade do meu bordado, eu vou para o próximo setor da minha matriz de criação, que é o material. Veja, só agora eu vou selecionar o material. Se eu estivesse criando de forma aleatória, intuitiva, eu já estava com as pedras em cima da mesa, catando tudo ali, decidindo o que eu ia bordar. Só agora eu vou selecionar o meu material. Agora que eu sei que eu não quero brilho, eu vou eliminar todos os cristais, todas as pedras de strass e eu vou manter os vidrilhos com acabamento fosco. Então, no setor de material, nós precisamos conhecer os acabamentos das pedras, acabamento lustroso, acabamento fosco, leitoso, acabamento perolado, acabamento de cristal, acabamento irisado, que é o acabamento furta-cor. Conhecendo os acabamentos das pedras e sabendo qual é a finalidade do meu bordado, agora eu vou selecionar que pedras eu vou usar. Para esse bordado, por exemplo, eu selecionei o acabamento seda, que é esse acabamento que eu estou colocando algumas fotos aqui para você. Veja que ele é um acabamento
que não tem brilho. Mas é um acabamento fosco, muito chique. Eu amo esse material, gente, gosto muito dele. O acabamento perolado, que ele tem um brilho muito sutil, mas ele não reflete a luz com a intensidade de um cristal. E o acabamento metalizado, que também tem um brilho muito discreto. Então, esse bordado é perfeitamente utilizável em um evento para o dia. Agora que eu defini as pedrarias que eu vou usar, a finalidade do meu bordado, o tema do meu bordado, agora eu estou pronta para decidir quais pontos de bordado eu vou utilizar. Então agora eu vou para o próximo setor da matriz de criação, que são os pontos de bordado em si. Agora sim eu vou definir se eu quero utilizar o ponto haste, se eu quero utilizar o ponto contínuo, se eu quero utilizar o ponto escama. Agora sim está tudo mais claro na minha cabeça e eu consigo selecionar os pontos. Mas para selecionar os pontos, eu preciso conhecer a técnica dos pontos. Uma vez que eu selecionei os pontos, agora eu vou iniciar o meu processo de criação, tomando decisões sobre o que eu vou bordar. Essa estampa que eu defini que eu quero, nas cores enérgicas que eu quero, que estampa vai ser essa? Serão flores? Serão borboletas? Já que eu defini que eu quero textura, que textura vai ser essa? Vai ser um 3D com paetês? Então essa é a hora de realmente criar, pensar. A criação ela surge primeiro aqui, depois ela vai para o papel, depois ela vem para a realidade. E é isso que a gente vai fazer agora, mas com muito mais clareza, porque utilizamos a matriz de criação. Agora que passamos pela matriz de criação, podemos colocar a mão na massa, pegar a nossa linha, a nossa agulha, as nossas pedrarias e começar a bordar. Vamos lá? Vamos falar sobre linhas. Eu vou mostrar para vocês as minhas preferências de todos esses anos que eu trabalho com pedrarias. Eu adotei algumas favoritas, mas você vai encontrar em outros lugares e outros profissionais que trabalham com bordado que também têm suas linhas favoritas. E eu recomendo que você encontre os seus materiais favoritos, porque eles também vão te ajudar a construir a sua identidade como artista. Isso vai te ajudar a se diferenciar no mercado também. Então, desde que você use o material apropriado, você é livre para escolher os materiais com os quais você mais se identifica. Usando linha de costura, aquela que a gente usa para máquina mesmo, é uma linha que eu gosto muito de trabalhar, uma vez que você utiliza ela 4 vezes, que é como eu gosto de usar, deixa eu dobrar aqui para mostrar para vocês. Quando ela está assim, ela fica bem resistente, tanto para bordar só com a linha, quanto com as pedrarias. A linha de poliamida da marca Cetanil, ou Seta, você vai encontrar nas lojas com esse nome. Essa linha, ela é 100% poliamida, dá pra ver aqui dentro? Olha só. Diferente da composição dessa, que é, vamos olhar aqui, 100% poliéster, tá vendo aqui dentro, ó? Poliéster. A composição é diferente e essa linha, ela é bem mais resistente. Tá? Então, essa aqui dá pra você bordar só com dois fios na agulha. Por que eu escolhi trabalhar com essa e não com essa? Primeiro, variedade de cores. Você chega em qualquer loja, você encontra uma paleta de cores imensa. E é muito mais fácil harmonizar a cor da linha com a cor das pedras, você tendo um grande acervo dessa linha. Sem contar que ela é bem mais barata do que essa. Eu gosto de ter essa aqui branquinha para usar com pedras que cortam muito a pedraria, ou a pedra é muito pesada, muito grande, e eu preciso de um reforço especial, então eu uso essa aqui. Mas para as pedrarias normais, miçanga, vidrilho, essas pedrarias leves, essa aqui em 4 pernas não vai te dar problema. Garanto para você, eu tenho o meu ateliê há 10 anos... 10 anos não, muito mais, né? Que eu comecei a fazer meus figurinos em 2005. E os figurinos de dança do ventre, gente, com franja, pedra pesada. Tem cliente que me chama no direct lá no Instagram para mostrar que dançou com o figurino que encomendou comigo em 2011, em 2013. Eu fico impressionada. Noivas que já casaram com vestidos meus e guardam o vestido e passa para filha, passa para uma prima e o vestido tá lá intacto. Então,
Se você escolher qualquer uma dessas linhas, você pode ficar tranquila, desde que essa você consiga utilizar em 4 pernas, em 4 fios na agulha, ou você usar essa aqui em 2 voltas, tá? Temos também a linha invisível, que ela parece um fio de nylon bem fininho e ela é muito boa para fazer acabamentos onde o avesso vai ficar aparecendo. Por exemplo, um decote de noiva com tule. Então, você precisa usá-la para que esse avesso fique impecável, porque ele vai ficar aparecendo enquanto a noiva se mexe, tá? Então, para cada bordado, para cada acabamento, você pode escolher um tipo de linha. Já peguei o meu chazinho de frutas vermelhas. Pega aí a sua bebida favorita, que pode ser um café, pode ser um chocolate quente ou até uma tacinha de vinho, e vem bordar com a gente. Primeira coisa que vamos fazer é imprimir o desenho que você já recebeu em anexo nessa aula. E aqui separei 2 pedaços de feltro que precisam ser um pouquinho maiores do que o bastidor que eu vou usar para bordar. Vamos começar pegando a nossa agulha número 7 e perfurando todo o contorno do desenho. Esses furos precisam ter um pequeno espaço entre eles. Cuidado para não deixar muito longe e nem muito perto. Coloca um espaçamento aí de 3 milímetros a 4 milímetros, tá? E vamos fazendo. Olha só como fica o avesso dele, o desenho fica bem contornado. E agora vamos transferir para o nosso feltro de cor escura. Essa primeira técnica é utilizada para feltros de cor escura ou tecidos de cor escura. Vamos utilizar talco. Eu gosto muito dessa embalagem porque ela tem esse bico que funciona como um aplicador. Então, eu gosto de comprar o talco em embalagens grandes e transferir para esse frasco, porque ele tem esse dosador que ajuda bastante na hora da aplicação. Coloquei 2 pequenas quantidades aqui e com o dedo vamos espalhar esse talco para que ele passe pelos buraquinhos. Vai espalhando e se certificando de que você colocou o talco em todos os buraquinhos, para não ficar nenhuma pétala, nenhuma parte do desenho sem o talco, porque é ele que vai garantir o contorno do nosso desenho. Vai espalhando, cuidado para o desenho não sair do lugar. E olha só como fica perfeito, gente. Temos aqui o nosso desenho transferido e com um giz vamos finalizar esse contorno para que ele fique bem marcado e esse desenho não se perca durante a execução do nosso bordado. Pronto, conectei os pontos e agora eu tenho meu desenho. Só que essa técnica funciona para cores escuras, né? Tecidos escuros, feltro escuro. Já conferi aqui se o meu desenho cabe dentro do bastidor, já está tudo certo. E vamos agora ver como seria transferir para um tecido de cor clara. Peguei aqui um lápis grafite, deixei a ponta bem afiadinha, bem fininha, e vou introduzir essa pontinha em cada um dos buraquinhos e vamos fazendo o nosso contorno. Você pode fazer essa técnica também com a caneta mágica. Não recomendo caneta normal, porque depois essa peça pode ficar manchada. Então, ou lápis grafite ou caneta mágica para fazer isso aqui, tá? Vamos marcar cada um dos pontinhos, aqueles buraquinhos que já foram feitos com a agulha. É só introduzir a ponta do lápis aqui, tendo cuidado para não mover o desenho. E agora eu tenho os pontos para conectar. Volta com o lápis, conectando esses pontos. Se certifique de que a pontinha da pétala está bem feita. Então, cada pontinha você tem que dar uma puxadinha, tá? E pronto, temos o nosso desenho. Já está pronto para bordar. Vejo você na próxima etapa.
nossa primeira flor, vamos utilizar vidrilhos com acabamento seda na cor rosa claro, vidrilhos na cor bege com acabamento lustroso e miçangas na cor fúcsia com acabamento metálico. Você pode usar as cores que você gosta, tá? Essas são as cores que eu escolhi, mas fica à vontade. Linha, eu escolhi a branca mesmo para facilitar pra gente, e agulha número 9. Para fazer a base dos nossos apliques, vamos utilizar feltro. Procura uma cor que seja semelhante às pedrarias que você vai usar, tá? Como a nossa cor da ponta é fúcsia, então eu resolvi escolher essa cor. A flor que vamos fazer agora é essa aqui. Esse ponto, gente, é um ponto muito simples, eu chamo de ponto arco, que são pequenos arcos em direções variadas. Não tem regra, ele é ótimo para quem é iniciante. Não tem regra, não tem ponto torto, você só precisa colocar algumas miçangas na agulha e fazer um arco em qualquer tamanho. Eu vou colocar aqui de 5 a 7 miçangas em cada ponto e vou iniciar a ponta da minha pétala utilizando a técnica que eu gosto de chamar de seta. Por quê? Observe que a ponta da minha pétala é pontudinha, né? Então, para não deformar essa ponta, para que ela não fique arredondada ao colocar as pedrarias, nós vamos delimitar a ponta dessa pétala fazendo um V. Tá vendo aqui que eu desenhei um V? Eu fiz um arco para a direita, um arco para a esquerda e eu construí o desenho de um V. E agora eu volto para o centro desse V e faço mais um arco, e assim eu vou formar o desenho de uma seta. E essa seta vai funcionar como guia para que a ponta da minha pétala continue pontudinha e eu não perca esse desenho. Depois de feita a sua seta, nós vamos agora preencher os espaços que ficaram nessa seta, e assim eu acabo preenchendo toda a ponta da minha pétala. Toma cuidado com o tamanho desse arco para ele ficar bem alinhado, tá? Sempre introduz a agulha após a última miçanga. Você faz a medição do espaçamento. E outra dica para que esse ponto fique legal é você retornar assim, ó, como eu estou fazendo aqui, entre os pontos que já foram feitos. Assim como se faz o ponto partido no bordado livre, que você vai entrando com a linha entre os pontos que já foram feitos para dar o efeito de ponto partido. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai introduzir alguns arcos entre os pontos que já foram feitos, e eles vão ficar assim, ó, bem bagunçadinhos, e a seta que eu fiz lá no início me ajuda a manter a pontinha da minha pétala. Outra coisa interessante de destacar é que eu terminei eles em alturas diferentes. Eu terminei todas as pontas aqui para você ver. Olha só, cada finalização termina em alturas diferentes, tá vendo aqui? Isso vai me ajudar a fazer a transição para a próxima cor. Observe que as cores, elas se fundem, elas se misturam. Não existe um limite reto entre as cores. Então, agora que eu vou começar o rosa, eu vou fazer os meus arcos entrando com esse rosa entre os pontos do fúcsia, tá vendo aqui, ó? E assim eu vou misturando as cores, deixando elas bem à vontade. O tamanho dos arcos também você pode ir variando. Não se preocupe com ponto torto, nem com tamanho de pontos. Para fazer esse bordado, você só vai precisar seguir as dicas que eu te falei aqui no começo. Fazer a técnica da seta para manter as pontinhas das pétalas, fazer os pontos, os arcos em direções variadas e mesclar bem as cores. Olha só, se você sentir necessidade, ó, tô colocando aqui alguns pontinhos do fúcsia para mesclar com o rosa, olha só. É outra dica muito legal para você fazer a mistura das cores e esse degradê ficar bem fluido. Terminei o rosa e agora vamos avançar para o bege, tá? Vou colocar mais um ponto aqui. Antes de avançar para o bege, vamos fazer logo o miolo dessa flor, porque ele vai me ajudar a delimitar o espaço que eu preciso para o centro da flor, sem que o bege invada esse espaço.
E eu vou fazer o centro também com ponto arco, mas eu vou fazer esses arcos mais fechadinhos para ganhar um pouco de volume nesse arco. Você tá vendo que o espaçamento do arco tá um pouco menor? E também eu vou fazer esses arcos em direções variadas, até que eu consiga formar uma bolinha, tá vendo aqui, ó? Eu tô fazendo um arco para um lado, para outro, para cima, para baixo, em direções bem variadas, e vai chegar uma hora que ele forma uma bolinha, e eu tenho o meu miolo. E agora eu vou fazer o bege, a técnica é a mesma, então eu vou passar bem rapidinho aqui na finalização do bege, colocando a mesma quantidade de vidrilhos em cada ponto. E pronto, gente, olha que linda que ficou a nossa flor. Espero que você tenha gostado desse modelo e vamos para a próxima, tem muito mais flor pela frente. Para a nossa próxima flor, vamos utilizar o vidrilho com acabamento seda, tanto rosa quanto branco, e a nossa miçanga metalizada na cor fúcsia. Você pode utilizar as cores que você preferir. Vamos utilizar aqui o ponto folha. Essa técnica já está no nosso curso, mas vamos revisar ela aqui. Para iniciar, vamos definir o ponto central, que vai ser a minha linha guia, e eu vou retornar 2 vidrilhos na hora de entrar. Então, eu não vou deixar as pedrarias 100% alinhadas com o meu tecido. Eu vou voltar um pouquinho para formar esse arco aqui, certo? Diferente da flor anterior, que nós fizemos os pontos mais achatadinhos, ficou uma flor um pouco mais plana. Essa flor nós vamos ter um pouco de textura, porque os pontos vão formar esses pequenos arcos. Segundo ponto muito importante é você sempre sair para fazer o próximo ponto na altura do segundo vidrilho do ponto anterior. Observe que esse ponto aqui, olha só onde ele está saindo, eu estou apontando aqui com a agulha. Ele está saindo na lateral do ponto anterior, na altura da segunda pedra. Então, com isso, eu consigo formar uma escadinha e isso vai garantir o efeito da minha folha. Então, revisando, saindo na altura do segundo vidrilho do ponto anterior e entrando no centro, logo abaixo do ponto anterior também. Vamos fazer de novo? Olha só, coloquei 7 vidrilhos, saí na altura do segundo vidrilho do ponto anterior e vou entrar com a agulha aqui, ó, logo abaixo do ponto anterior, sempre trazendo os pontos para o centro da minha folha. Tá? Vamos repetir mais algumas vezes para ficar bem claro a técnica que nós estamos fazendo aqui. Olha só, saí com a agulha na altura do segundo vidrilho do ponto anterior e vou entrar com a agulha logo abaixo do ponto anterior, no centro. Saí na altura do segundo vidrilho, coloquei 7 vidrilhos e vou entrar aqui com a agulha, ó, no meio, logo abaixo dos outros pontos. Então, na pontinha que eu tô formando desses pontos, olha só, eu vou convergindo tudo isso para o centro e eu vou formar um vinco aqui nesse meio, que é aquele vinco central que nós temos nas folhas. Agora, eu vou iniciar a minha transição de cor para o rosa, porque essa folha vai ser um degradê. E dos 7 vidrilhos, eu coloquei 3 aqui no rosa para começar a transição para a minha próxima cor. Olha só, coloquei 3 vidrilhos rosa, tanto de um lado quanto do outro. E agora eu vou aumentar, vou colocar 4. E vamos aumentando de 1 em 1 até que eu desapareça com o branco e a folha se torne rosa. Você tá vendo aqui essa escadinha que se formou na lateral? Então, é essa simetria que eu preciso que você faça aí na sua folha, para que você consiga um contorno bem desenhado dessa folha. Gente, se ficar alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Se alguma coisa não ficou claro na aula, vocês me avisam. Olha só, eu tô aumentando a quantidade de rosa e tô sempre trazendo eles para o centro. Veja como eu já tô formando um vinco aqui nesse meio, olha só. Terminei o rosa, eu fui aumentando de 1 em 1 até que o branco desaparecesse e agora eu vou iniciar com o fúcsia. Coloquei 3 pedrinhas fúcsia, 4, 5, eu vou aumentando o fúcsia até desaparecer com o rosa. Ficou clara essa questão do degradê, gente?
Se tiver alguma dúvida, pode me avisar. Olha só, agora vamos transformar essa base no fúcsia, eliminando todo o rosa, e terminamos a nossa folha. Na lateralzinha aqui da minha tulipa, vamos fazer mais um ponto folha, só que pequenininho. Dessa vez eu estou usando 4 vidrilhos, começando com a ponta branca, fazendo a mesma técnica do ponto folha, revisando a técnica, gente. Faz o ponto central, sai na altura do segundo e entra logo abaixo no centro, sempre abaixo do ponto anterior. Você vai usar o ponto anterior como linha guia, certo? Vou só acertar esse último aqui que ficou faltando e pronto, terminamos. Do outro lado eu vou fazer igual e tá pronto. São 3 folhinhas, tá? Olha só como ela ficou. E vamos começar a nossa próxima flor. Para a próxima flor, nós vamos precisar de vidrilhos na cor transparente, laranja, e miçangas na cor fúcsia, de acabamento metalizado. Você pode usar as cores que você gosta, tá? Vamos fazer o mesmo ponto da flor anterior, que foi o ponto folha, mas dessa vez nós temos pétalas redondas, então a execução do ponto vai ter algumas alterações. Vou distribuir as cores de forma que nas pontas eu tenha o fúcsia, e no corpo da pétala nós teremos o laranja. Coloquei 4 miçangas laranja na ponta e 4 vidrilhos laranja no corpo da pétala. Vou fazer a mesma técnica do ponto folha, que é medir aqui o espaçamento e retornar o espaço de 2 ou 3 vidrilhos. Vou retornar 3, para que ele não fique 100% rente ao tecido. Eu quero esse arco aqui bem folgadinho, um pouco mais folgado do que a flor anterior, tá? Esse aqui nós teremos os arcos mais folgadinhos, daqui a pouco eu explico por quê. Volta lá, sai na lateral da primeira pedra, coloca a mesma quantidade de pedras e vamos entrar onde? Quem já conhece a técnica do ponto folha, vamos entrar no centro, logo abaixo do primeiro ponto, que funciona como um guia para mim. Se você quer revisar a técnica desse ponto, volta lá na flor anterior, que tem bem detalhado. Ó, por que os arcos aqui são mais folgados? Porque essa flor, eu deixei ela assim, ó, bem folgadinha, parecendo uma franjinha, tá? Para dar esse movimento nas pétalas. E ela fica assim, folgadinha, tá? Então, nós executamos o mesmo ponto, alterando um pouquinho a técnica para conseguir um efeito diferente. Vou colocar o meu próximo ponto aqui. Coloca mais um vidrilho quando você sentir que ele tá ficando muito apertado. Conforme você vai avançando, você vai sentir que as pedras não são mais suficientes, porque a distância vai aumentando. Então, para ele continuar folgadinho, vai precisar acrescentar alguns vidrilhos conforme você vai avançando no corpo da pétala. Fiz mais um ponto, trouxe ele para o centro e o meu vinco aqui no meio já está se formando, olha só. Vou fazer o próximo ponto, subo lá na lateral, coloco as mesmas pedras, acrescentando mais um vidrilho. Por que eu preciso acrescentar os vidrilhos nessa pétala e na flor anterior eu não precisava? Porque aqui eu tô saindo lá de cima para trazer eles aqui para baixo em todos os pontos. Eu não tô descendo pela lateral como era na flor com a pétala pontuda. Como essa tem a ponta redonda, todos os pontos saem lá de cima aqui para baixo, entendeu? E já estamos quase terminando, olha como ela fica linda. Ficou bem legal, ó, fica bem folgadinho assim mesmo, tá, gente? Agora, vamos aplicar uma pedra para fazer o miolo da minha flor. Eu vou colocar uma pérola verde, mas você pode colocar a pedra que você gosta. Como é uma pedra de 10 milímetros, vamos precisar passar a linha 2 ou 3 vezes aqui por dentro para ela ficar bem presa. As pedras grandes precisam de um cuidado especial aí. E agora eu vou fazer as outras pétalas e volto. Fiz as outras pétalas e ficou assim. Olha que lindo. E vamos avançar que tem mais flores pela frente.
Para a nossa próxima flor, vamos utilizar os mesmos materiais, distribuindo eles de outra forma. Os nossos vidrilhos seda, rosa e branco, a miçanga metalizada, mas vamos acrescentar uma rondela de vidro na cor roxa. Lá na LDI Cristais, você encontra essa rondela como o cristal em forma de disco da marca Preciosa, tá? Eu deixei na lista de materiais para vocês. Para fazer esse ponto do centro, vamos entrar por dentro do cristal e acrescentar 3 miçangas. Aí você volta por dentro do cristal, mas você não volta por dentro das miçangas, porque as miçangas vão formar esse arco aqui, ó, tá vendo? E a gente vai conseguir o nosso ponto, que dentro do nosso curso, eu chamo esse ponto de pérolas decoradas, que é um ponto onde você pega uma pedra grande e você decora o topo dela com outras pedras pequenas, tá? É só você retornar por dentro. A gente explica essa técnica no curso em detalhes, mas aqui deu para entender, né, gente? Aí, o que vamos fazer aqui? Na pétala da nossa flor, vamos utilizar o ponto cheio com enchimento, que é o que eu chamo de ponto cheio 3D. Então, vamos fazer uma camada aqui de vidrilhos, bem aleatória. Eu não estou respeitando o contorno do risco. Você tá vendo aqui que eu tô fazendo os pontos por dentro do risco? O risco tá passando por fora. Eu tô colocando uma sequência de pontos por dentro. Por quê? Porque esses pontos vão servir como enchimento e agora sim que eu vou fazer o meu ponto oficial. E eu estou fazendo 4 vidrilhos brancos, 4 rosa e 4 miçangas rosa. E eu estou saindo de um lado para outro, de um lado para outro, que essa é a técnica do ponto cheio, tá? Olha só, vamos fazer mais uma vez. Eu tô saindo aqui da ponta da extremidade de onde sai o risco, eu tô fazendo um arco e eu estou entrando do outro lado, passando por cima daquela caminha que eu fiz antes. Então, isso vai me garantir um volume na minha pétala para ela ficar assim, ó, redondinha. Observe a diferença entre esse ponto e o ponto anterior. Na flor anterior, nós utilizamos o ponto folha. Nessa flor, nós estamos utilizando o ponto cheio. O ponto cheio, ele sai de um lado para outro do meu desenho. O ponto folha, ele vai para o centro do meu desenho. Tá claro para você essa diferença? Porque são técnicas diferentes que vão garantir para você efeitos diferentes. Aqui eu estou saindo de um lado para outro, tá claro? Olha só como ficou a minha pétala e olha só o resultado final da minha flor. Ela fica bem redondinha e olha só, eu vou abrir aqui para você ver que por dentro tem o meu enchimento que eu fiz anteriormente com a camada de vidrilhos. A pétala fica bem redondinha, olha só. Aí no centro eu vou terminar de preencher com o ponto arco. Depois que finalizamos as nossas pétalas bem volumosas com o nosso ponto cheio 3D, eu achei que o centro merecia um pouco mais de volume, sabe? Então, vamos acrescentar alguns arcos para criar um pouco mais de volume nesse centro para nossa flor ganhar um destaque. Nós vamos acrescentar o ponto arco, que nós já vimos lá na nossa primeira flor, que são apenas arcos saindo de um ponto a outro. Neste momento, vamos fazer os arcos com a maior quantidade de miçangas para ganhar volume aqui. Então, eu tô colocando uma média aí de 10 miçangas e garantindo que esse arco forme um ponto acima do nível que está a minha flor. Para ganhar esse volume aqui no meio, olha como tá ficando. E assim, eu ganho um destaque para o miolo da flor. E olha como ficou no final. Gente, eu amei essa flor. Foi uma das minhas favoritas. A minha favorita foi a laranja. E essa aqui, com certeza, foi a segunda favorita para mim. Qual que foi a sua flor favorita até agora? Vamos para a próxima? Para a
nossa próxima flor, vamos utilizar vidrilho amarelo com acabamento transparente, o laranja também, e a nossa miçanga fúcsia metalizada. Eu estou repetindo bastante os materiais para que você não precise comprar tantas opções de pedra para executar este projeto. Aqui nós vamos iniciar distribuindo duas cores no meu ponto, o amarelo e o laranja, e vamos fazer a mesma técnica do ponto folha, deixando aquele arco mais folgadinho. Lembrando que quanto mais folgado ficar esse arco, mais volumosa ficará a sua pétala. Olha só como já ficou a laranja, um pouco mais folgadinha, tá? Então, quanto mais volume eu tenho nos arcos, mais volumosa vai ficar a minha pétala. Vamos fazer a mesma técnica do ponto folha, que nós já vimos nas flores anteriores, e levando sempre os pontos para o centro, assim como eu fiz aqui na flor laranja com fúcsia. Sendo que essa pétala aqui, ela é pontudinha, tá? Quando você avançar na execução dos pontos, você já pode começar a reduzir a quantidade de amarelo e laranja e introduz a terceira cor, que no caso aqui é o fúcsia. Então, eu estava trabalhando com 4 amarelos e 4 laranjas, e agora eu reduzi para 2 amarelos. E conforme eu for avançando, eu vou reduzir mais o laranja até que eu consiga ter a base fúcsia lá embaixo. Olha só, aqui eu já aumentei a quantidade de fúcsia, reduzi o laranja, e vamos fazendo o mesmo ponto folha, saindo lá na lateral do segundo vidrilho do ponto anterior e levando ele para o centro da minha pétala. Vamos avançando, eu vou passar um pouco mais rapidinho porque nós já estudamos essa técnica nas outras flores, tá? Agora eu vou finalizar a minha base com todas as pedras do ponto na cor fúcsia. Finaliza a base e agora terminamos. Olha só como ficou linda. Essa outra flor eu fiz com os arcos mais folgadinhos para você ver o volume que você consegue nessa pétala se você fizer os arcos maiores, tá? Então, você pode aumentar a quantidade de pedras no ponto e fazer essas duas opções que eu tô apresentando para você aqui, tá? Pode escolher a opção que você prefere, é só controlar o volume com a quantidade de pedras de cada arco que você vai fazer. Agora, vamos fazer o miolo com as rondelas de vidro na cor roxa, que eu vou utilizar essa mesma pedra para todos os miolos. Entra com a rondela, coloca 3 miçangas e retorna por dentro. Eu vou colocar de 4 a 5 pedras aqui nesse centro. E ficou assim, olha que linda. Vamos avançar para o acabamento? Agora que já temos as flores bordadas, como vamos transferir isso para uma peça de roupa, para uma outra superfície que você queira aplicar essas flores? Vamos fazer o recorte, eu vou passar para vocês as técnicas de como recortar da forma correta. E essas flores podem ser aplicadas onde você quiser. A grande vantagem de criar apliques é que depois você pode colocar numa camiseta, você pode colocar num tênis, você pode aplicar num jogo americano para fazer mesa posta, você pode fazer um porta-guardanapo, o que você quiser fazer com esses apliques. Eu só peço que você recorte com todo cuidado e do jeito que eu estou fazendo aqui no vídeo, pelo avesso e deixando uma margem de 3 a 4 milímetros. Por mais que sobre feltro, esse primeiro recorte que você vai fazer precisa ter margem. A gente vai fazer um acabamento mais fino depois. Você vira pelo avesso e recorta observando os pontos e não as pedrarias, tá? E para fazer um acabamento mais refinado, você vem agora com uma tesourinha fina e vamos recortar as regiões onde sobrou muito feltro, sempre tomando todo o cuidado, virando do avesso para conferir se não tem nenhum ponto ali onde você vai recortar. Recorta pelo avesso e presta muita atenção para não desmanchar nenhum ponto. Agora vamos aproveitar as sobras do feltro para recortar o forro dessas flores. Recortei aqui no mesmo formato da flor, usando a própria flor como molde, eu vou recortando o forro, tá? Depois que o forro estiver recortado, você faz os acabamentos mais finos.
Olha que linda que ficou a nossa flor e agora vamos seguir com o restante dos acabamentos. Aqui já tá lindo, né? Só que o feltro tem um problema. Ele tem essa borda peludinha, tá vendo? É da própria fibra do feltro e ele fica soltando esses pelinhos e não fica legal. Então, a gente precisa fazer um acabamento legal para o nosso aplique ficar bonitinho. Então, com o auxílio de uma vela, nós vamos encostar rapidinho. Não precisa, gente, entrar com esse aplique dentro da chama, senão você vai derreter o seu aplique. Toma muito cuidado, tá? Se você não tem experiência, pega um feltro que não tá bordado e testa, tá? Faz um treino antes para você ganhar agilidade nessa técnica, para você não derreter o seu aplique, tá? Olha só, essa pontinha aqui, ó, eu vou encostar rapidinho e as sobrinhas de feltro já desaparecem, ó. É muito legal fazer esse acabamento, porque no final parece que você recortou a laser o seu aplique, fica muito bonitinho. E todos aqueles pelinhos vão desaparecer, tá bom? Mas faz com muito cuidado. Agora que nós terminamos, vamos forrar o nosso aplique. Lembrando que eu também preciso queimar na vela o forro, tá? Você vai pegar uma linha de costura na mesma cor do feltro e a pedraria que mais se aproxima às pedras que estão na borda. Por que nós precisamos forrar o aplique? Porque no contorno do meu decote, olha só, as pontinhas do aplique ficam aparecendo. Então, eu não quero que o meu aplique fique aparecendo no meu decote com os pontos de bordado todos aparecendo no forro. Então, ele fica bonitinho assim na borda, ó. Porque eu vou forrar o meu aplique e todas essas pétalas que ficam entrando no meu decote, eu vou deixar o acabamento bem feito aqui, né? Olha só como ficou legal a borda desse aplique aqui. Então, vamos fazer este acabamento aplicando as miçangas ou os vidrilhos ou a pedra que tiver na borda do seu bordado para fazer um contorno bonito aqui. Já estou com a minha segunda camada de feltro que eu recortei e eu vou fazer os pontos assim, ó, de baixo para cima, sempre introduzindo uma miçanga dentro da agulha e depois passando novamente por baixo da miçanga. Eu vou explicar por que precisa passar por baixo. Vamos fazer mais uma vez? Olha só, eu venho de baixo para cima com uma miçanga dentro da minha linha e quando eu fizer esse ponto, essa miçanga vai ficar torta. Para desentortar a minha miçanga, eu preciso passar de novo com a agulha assim, ó, de baixo para cima, para alinhar esse ponto. E com isso, eu vou conseguindo um contorno com as mesmas pedrarias que estão no meu bordado. Então, esse contorno vai ficar camuflado no meu bordado. Vai parecer que é parte do meu bordado, tá? E assim eu consigo fazer o acabamento do meu aplique e esse aplique vai poder ficar à mostra no meu decote. Lembrando que, se você vai aplicar essa flor numa camiseta e não vai ficar passando para lugar nenhum, não precisa você forrar, você só aplica ele na peça de roupa. Eu tô fazendo esse acabamento porque as flores ficaram passando para fora do meu decote e ficou aparente, tá? Se você fizer um porta-guardanapo, você vai precisar fazer um acabamento também. Vou te mostrar outro exemplo de acabamento de aplique. Esse aqui é um aplique que foi bordado no feltro e olha só a borda como fica legal. Essa mesma borda que eu tô ensinando para você aqui. E o forro foi feito com malha, tá? Aqui nós forramos o aplique com feltro, olha só como ficou. Com aquele pontinho fazendo o contorno, que ele faz uma finalização muito legal com a borda do meu bordado aqui. Tô trazendo para você aqui essa outra opção de forrar com tecido e fazer esse mesmo pontinho na borda. Aqui ele foi feito com vidrilho. Uma vez que o aplique tá com acabamento, você consegue usar ele em peças onde essa parte pode ficar aparente. Caso você queira aplicar essa flor em um tecido, uma camiseta, onde ela vai ficar
totalmente aplicada e você não precisa de um acabamento interno, então você pode aplicar ela diretamente aqui e não precisa forrar. Esses foguinhos aqui são para um figurino de dança, que o tema vai ser fogo, então por isso que eles estão assim, bordadinhos, bem coloridos. Então essa técnica dos apliques você consegue usar para o que você quiser. E olha só como ficaram os nossos apliques. Essa aqui eu confesso que foi a minha favorita. Eu achei muito linda essa flor. Aqui tá ela maiorzinha, ó. Temos essa aqui que eu gosto muito também, desse efeito degradê que fica com essas cores. Aqui tá a versão maior dela. A nossa tulipa que também ficou linda. Aqui tá a maiorzinha dela, vou deixar aqui do lado para vocês acompanharem. Tem a nossa flor de ponto cheio, que ficou muito bonita também. Essa aqui não tá com acabamento ainda. Dá pra ver a diferença? Olha só, gente. O acabamento faz muita diferença. E temos, deixa eu ver outra, essa aqui, que tá muito linda. Tá aqui a maior dela, olha só. Vou deixar ela aqui junto. Essa aqui, gente, nada mais é do que a mesma dessa. Só que aqui eu troquei as cores, tá? Elas são iguais. Essa aqui também eu não mostrei na aula, porque ela é a mesma técnica do ponto folha, eu só troquei as cores. Então, essa aqui é a mesma técnica dessa, tá? Para quem quiser fazer essa aqui. E temos as nossas flores, espero que você tenha gostado. E depois me mostra quando você fizer, que eu adoro acompanhar os bordados de vocês. E aí, o que você achou do nosso bordado? O que você achou da nossa aula? Se você gostou da minha metodologia, se identificou com o meu trabalho como professora, tem vontade de bordar, trabalhar com bordado, bordar só para você, vem para o nosso curso. Aqui embaixo desse vídeo você já consegue se inscrever e eu vou agora responder algumas perguntas que vocês geralmente me fazem sobre o curso. Primeiro, o curso tem certificado? Tem. Tem um certificado lindo que eu desenhei para vocês. Você vai receber um certificado de designer em pedrarias. E para você gerar o certificado lá na plataforma da Hotmart, basta você ter concluído todas as aulas, tá bom? Outra pergunta que vocês sempre me fazem é: nunca bordei, esse curso vai dar certo para mim? A nossa formação design em pedrarias, ela vai do zero ao avançado. A gente tem as alunas agulha bronze, agulha prata, agulha ouro e agulha diamante. A gente pega na sua mãozinha do zero até você estar trabalhando e atuando no mercado como profissional. E eu vou acompanhar você nessa jornada com todo prazer. Como você pôde ver aqui nessa aula, eu ensino tanto a parte criativa quanto a parte técnica. Então, lá dentro do curso não é diferente. Se você gostou dessa aula, você vai encontrar várias aulas como essa lá dentro do curso. Outra pergunta que eu sempre recebo de vocês é: quanto tempo tenho acesso a esse curso? 1 ano para você ver e rever as aulas quantas vezes você quiser e tem desconto para renovar. Quando vencer o período, você pode chamar a gente, solicitar o seu desconto de aluna e continuar com a gente por mais 1 ano. O que eu vou aprender nesse curso? Você vai aprender a parte técnica e criativa desse bordado. Esse bordado da sereia que é maravilhoso. Aqui a gente ensina 3 técnicas diferentes, que é a texturização com ponto mix, texturização com ponto escama e os contornos com ponto haste. Vai aprender este bordado aqui, já está lá no curso. Temos o nosso menu de flores circulares. Temos aula de ponto folha, ponto mix. Gente, o ponto mix é um ponto muito útil para a vida de quem borda, porque ele fica pronto rápido, então ele tem um custo-benefício muito bom para quem trabalha com bordado. Você vai aprender a técnica dos pontos básicos e também vai aprender a utilizar esses pontos básicos em composições de pontos e materiais para transformar os seus bordados em criações mais complexas para que você consiga gerar mais valor e encantamento para suas clientes. Ou para você mesma, para você sair linda e maravilhosa com seus bordados. Outra pergunta, o curso tem suporte? Sim, tem suporte pelo WhatsApp, você vai poder me chamar para tirar dúvidas. Se o ponto estiver torto, não entendeu a aula, está com dificuldade, tem alguma outra pergunta? Estou à sua disposição, pode perguntar. Se você estiver insegura se entra ou não, se vem ou não para o curso, tem garantia de 7 dias, você pode entrar, ver os conteúdos, eu tenho certeza que você vai amar e não vai desistir, mas você pode desistir em 7 dias que a Hotmart devolve todo o seu dinheiro. Obrigada por ter assistido essa aula, obrigada por estar aqui comigo. E se você quer ser minha aluna, quer ser meu aluno, clica aqui embaixo, se inscreve
e vem bordar com a gente. Beijo!